Bem-vindo ao Auto Connect, o programa que busca conectar líderes, parceiros, né, e pessoas que estão realmente mudando o mercado de segurança, facilities e tecnologia no Brasil, né? E começando com o pé direito hoje, trago a vocês Marcelo Martins, diretor-geral da Tecnoseg. Bem-vindo, Marcelo. Bem, eu agradeço aí o convite, a participação, agradeço a oportunidade para a gente poder discutir alguns assuntos aí pertinentes, algumas tendências, alguns exemplos que vieram do passado e falar um pouco da história do grupo, de como chegou aqui, o que a gente pretende fazer e como a gente vai lidar com esse desafio, né, da segurança privada aí nesse meio urbano tão alterado e mudando constantemente que a gente vem enfrentando aí. Eu acho que é um momento importante que a gente pode trocar experiências, né? Eu acho que isso é um grande diferencial, onde nós temos uma empresa como o Grupo Alto que atende em nível nacional, né? Então a gente consegue falar um pouco das raízes de cada região com propriedade, né? Com experiência, né? E discutir um pouco sobre isso. E já aproveitando esse gancho, Marcelo, exatamente sobre isso eu queria falar com você, né? Raízes territoriais, que é algo muito importante. Você está ali no Centro-Oeste, que é uma parte importantíssima no nosso Brasil. Fala um pouco para mim sobre segurança, né? Nessa região do Brasil, que é tão importante, uma boa parte da economia está ali, e a gente sabe que é muito diferente a questão de São Paulo, Rio de Janeiro e o Centro-Oeste. Me fala um pouco aí sobre as raízes. Então, isso é uma questão muito interessante, né? A regionalidade, as características geográficas de clima e etc., no primeiro momento pensa-se que isso não interfere nas coisas, mas isso interfere. A própria história da empresa, a própria história, às vezes, dos estados, né? Você pega, fazendo um comparativo aqui em São Paulo, você vai pegar um estado aí de quase 500 anos, né? Uma cidade de quase 500 anos, você vai fazer um paralelo lá com Goiânia, Goiânia vai fazer 90 agora, 90 anos. Então, tudo é muito diferente, né? Goiânia é uma cidade constituída, ela tem um pedacinho de São Paulo, ela tem um pedacinho do Rio Grande do Sul, um pedacinho do Paraná, então tem várias culturas inseridas ali dentro. A Tecnoseg ela nasce lá em 95, no meio do início de uma transição tecnológica, né? Então, eu trabalho com área de segurança privada desde o fim de 99, eu começo com um sistema de segurança eletrônica, e aí a gente vem se desenvolvendo. Então, tecnologias que hoje existem eram inimagináveis 30 anos atrás. Então, hoje você fala com um vigilante na ponta com uma facilidade enorme, um celular, um clique de celular. Na nossa época era o rádio HT e olhe lá, nem digital ele era, então você tinha frequências fechadas. Essa regionalidade, ela interfere, por exemplo, até na utilização do uniforme. Lá no começo você tinha muito problema lá em Goiás, fazer o vigilante usar, por exemplo, o colete balístico. Calor, né? Uma temperatura média de 38 graus. Então, volta e meia você chegava no condomínio, o cara está sem a placa balística. Por que não? Porque está quente. E aí vinha uma outra questão, né? Goiás ainda é um lugar mais tranquilo, apesar de estar muito desenvolvido, etc., é um lugar mais tranquilo. Então, há uma tendência de se achar que não vai acontecer. Não, tiroteio em condomínio, isso é em São Paulo, isso é no Rio de Janeiro, aqui em Goiás não acontece, até o dia que aconteceu. Sim. Aí o dia que aconteceu, todo mundo parou, sentou, falou, bom, e agora? Entramos na rota do grande negócio. E o que você falou é interessante. De alguns anos para cá, não só Goiás, mas Mato Grosso, que é outra praça muito importante que o Grupo Alto também atua, a Tecnoseg também atua, o dinheiro está no campo, né? Então, aquele conceito de que em Goiás tinha onça andando na rua já acabou, né? Hoje você tem caminhonetes de alto padrão, carros de alto padrão. Se você pegar uma cidade como Rio Verde em Goiás, uma cidade de interior que até 30 anos atrás era conhecida como Abóbora, Cidade das Abóboras, né? Dentro de Rio Verde, hoje você tem concessionárias da Porsche, da Audi, da Mercedes, da BMW, da Ram. Então, o mercado mudou, né? O mercado mudou, a segurança teve que acompanhar isso, as tendências dentro do segmento mudaram. Então, vamos pegar aqui um exemplo falando de condomínio. O que se faz num condomínio hoje é totalmente diferente do que se fazia há 30 anos atrás, né? O que se faz num condomínio é totalmente diferente do que se faz numa indústria, né? O condomínio, eu brinco muito com a minha equipe, é o seguinte, todos são donos.
Na indústria existe um dono, um diretor ou um gerente. Esse cara é o cara que determina como aquela carruagem anda. O condomínio todo mundo é dono. Então você tem um síndico, obviamente, que tudo parte dele e tal. Só que o cara que você dá bom dia, boa tarde, boa noite, quando ele vai sair ou entrar no condomínio, ele também é dono daquilo ali. Um pedacinho daquilo é dele. Se você não trata aquele cara de uma forma diferente, você nunca tem um atendimento satisfatório. Você precisa convencer o síndico, o administrador, que ele tem que ter um comportamento seguro, mas você também tem que convencer o pequeno usuário, né? Acho que aqui em São Paulo você deve viver situações parecidas com o que eu vivo. O camarada mora num condomínio horizontal, ele não tranca a casa. Não preciso trancar a casa, estou totalmente seguro. A sensação de segurança acaba fazendo com que isso seja recorrente, né? A sensação de segurança leva a um relaxamento, e o relaxamento é perigoso. Porque é óbvio, óbvio que quem vive num condomínio horizontal vive numa ilha de segurança. Não vamos comparar uma casa em Alphaville com me atualiza, qual é um excelente bairro aqui de São Paulo, mas que as casas sejam de rua? Morumbi, por exemplo. Uma casa em Alphaville é muito mais segura que uma casa no Morumbi, numa rua do Morumbi. Isso é incomparável. Mas também não dá para você não ter cuidados básicos dentro da sua casa, né? Afinal de contas, segurança não é só roubo, não é só invasão. Segurança é cuidado com pedofilia, é cuidado com assédio, é um cuidado muito especial com droga, com comportamento, com alcoolismo, com tudo. Então, as pessoas têm que começar a se conscientizar que nós, do lado de cá, não fazemos a segurança sozinho. Isso é uma coisa importante demais. Segurança é uma via de mão dupla. Não adianta, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ter um procedimento fantástico, eu posso ter tecnologia. Se o usuário não colaborar, é muito difícil. Eu queria só aproveitar esse gancho e acho que é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Porque hoje a Tecnoseg, quando se fala Tecnoseg no Centro-Oeste, principalmente, ela é a referência no mercado na área de segurança. E o que torna a Tecnoseg hoje uma empresa referência no setor? Porque eu sei que vocês atuam hoje lá em shoppings, em condomínios comerciais, residenciais, em diversas companhias, né? Então, essa mescla, né? O que faz a Tecnoseg ser referência aonde ela atua hoje no mercado? Tem um segredo. Eu queria saber esse segredo. Conta para nós aí. Essa é uma pergunta bem interessante. Eu acho nunca existe um fator apenas, né? Então, eu acho que eu diria que, primeiro, experiência. A Tecnoseg, ela nasce lá nos anos 90 e 95, e eu integro os quadros da Tecnoseg desde 2002, 2003 mais ou menos. Ela nasce em 95 especificamente para atender condomínios. Então, até por volta de 2007, a Tecnoseg só tinha na sua carteira de clientes condomínios. A partir daí ela começa a se expandir, e hoje realmente a gente tem shoppings, os principais shoppings da cidade, a segurança é feita por nós, assim como acontece em Cuiabá. E a parte de facilities também, né? A parte de facilities também. Então, a experiência seria a primeira coisa. Nós já passamos por muita situação e amadurecemos muito com o mercado imobiliário, junto com ele, né? Como eu falei, o primeiro condomínio horizontal de Goiânia nasce com a gente. A nossa empresa de segurança armada foi aberta para atender o primeiro condomínio horizontal de Goiânia. A gente cresce junto. Então, uma divisão de experiências muito interessante. Segundo ponto, a Tecnoseg, ela se especializou em criar soluções personalizadas. Nós entendemos, graças a Deus, e a experiência do fundador da empresa, a experiência da equipe que ele montou e a experiência da equipe que foi mantida com o Grupo Alto, nós aprendemos desde muito cedo que segurança, ela é personalizada. As soluções que eu aplico em São Paulo talvez não se apliquem em Goiânia, soluções que se aplicam numa rua de um bairro talvez não se apliquem na outra, e aí, se a gente for discutir isso aqui, nós vamos ficar o dia inteiro, mas muda demais. E a terceira coisa é ler o condomínio constantemente. Quando eu falo ler o condomínio constantemente, eu vou te dar um exemplo, que acontece mais nos verticais do que nos horizontais. O condomínio parece uma criança. Quando ele nasce, condomínio novo, normalmente as pessoas compram na planta, e aqui eu creio que São Paulo não seja diferente de Goiânia. Muitas das aquisições na planta você tem dois segmentos. Você tem o cara que comprou para investir e tem a pessoa que está comprando para morar, está com o casamento marcado, etc. Então, o condomínio nasce de um jeito. 80% obras. Você trata ele de um jeito, trata ele de uma forma. As obras foram sendo entregues, os moradores reformaram, colocaram os armários. O condomínio tem uma ocupação, normalmente de casais sem filhos. A segurança se comporta de um jeito.
5, 6, 7 anos depois, está cheio de criança no condomínio, a segurança se comporta de outra forma. Um pouco mais à frente, essa turma virou adolescente, a segurança se comporta de outra forma. Um pouco mais à frente, essa turma está na faculdade, a segurança tem que se adaptar a isso, porque você vai ter que começar. A história é um micro-universo dentro do universo. A cidade tem problema com droga, o condomínio vai ter problema com droga. Ponto. Se você não entender isso e não estiver sensível a se adaptar a isso, você vai ter problema. E quando eu falo adaptar, não é só a prestadora de serviço, é a administração do condomínio, ela também tem que entender isso. E depois é todo o ecossistema, né? E depois essa turma vai casar e vai seguir sua vida. Aí o condomínio volta lá no início, ficam os pais sozinhos de novo e a gente começa outra vez, porque aí vem a próxima safra. Apartamentos são vendidos, vem os netos, você começa outra vez. Então, reforçando, a Tecnoseg, ela tem experiência e ela aprendeu a ler isso, ela aprendeu a desenvolver soluções para cada um condomínio. Vou te dar um exemplo. Em Goiânia, o complexo Alphaville são 4 condomínios. 4 condomínios distintos, com 4 portarias separadas. Muito próximos um do outro, tudo numa região só. A segurança não é feita exatamente igual nos 4. Ela tem, porque um tem uma área de mata maior, o outro tem um lago que esse aqui não tem, aí você tem que tomar um cuidado com aquele lago. A área de mata é uma ZPA, você tem que tomar um cuidado diferente porque é mais vulnerável à invasão e por assim sucessivamente. Tá. Eu acho que assim, claro que você tem as suas particularidades, mas tem algo peculiar, único que a Tecnoseg faz hoje, que deve se replicar, né? Imagino eu, para poder ter o sucesso. Porque independente do cliente final que você acaba atendendo, você tem as raízes que você consegue transpor os muros de dentro da empresa para que quem hoje vista a camisa da Tecnoseg entenda a sua importância. Como vocês fazem isso, essa proximidade, treinamento? Porque tem que ter alguma coisa muito peculiar, porque é muito diferente quando você chega, eu mesmo vou para Goiânia e verifico isso, o brilho no olho do colaborador. Isso é diferente. Ele se sente parte do negócio Tecnoseg, e isso ele é explícito, né? Ele transcende os muros da companhia. E a gente sabe que muitas vezes a vida desse colaborador ele fica muito mais tempo externo do que interno. Ele vai muito pouco na sede da companhia. E como vocês fazem para que ele se sinta parte da Tecnoseg? Isso, eu acho que esse é um desafio e isso vai servir como lição para muitas empresas no Brasil, né? Eu acho que isso é bom compartilhar, porque nós temos que melhorar o nível do que é entregue para os nossos clientes hoje no segmento. Eu imagino que você tem algum segredo para isso. Eu não te diria que é um segredo, é uma fórmula. Nós procuramos ser próximos do colaborador e não é uma situação fácil, né? A Tecnoseg sozinha hoje tem quase 6 mil funcionários, o Grupo Alton todo no Centro-Oeste nós somos próximos dos 15 mil. Então, seria até uma hipocrisia eu te dizer que eu estou próximo de todos esses 15 mil e estou atendendo com singularidade de cada um deles. Não. Mas nós somos bastante próximos deles, investimos muito em política de treinamento, procuramos envolver toda essa equipe nas campanhas. Então, por exemplo, exemplo simples, festa junina, vai ter o arraial lá na administração, não dá para botar 15 mil pessoas lá dentro, mas sempre em paralelo existem as campanhas para sorteio disso ou sorteio daquilo, que você vá atingir a pessoa lá na ponta, né? Falando de treinamento, aí sim, treinamentos regulares, uma agenda de treinamento. Se alguém tiver curiosidade aí, visite o Instagram da Tecnoseg, às vezes até brincam, só tem treinamento. Treinamento no condomínio A, treinamento no condomínio B, treinamento no condomínio C. Isso é uma necessidade que foi detectada ao longo dos anos, porque hoje o segmento ele vive um processo de rotatividade muito grande, né? Acho que geral, todo mercado que utiliza mão de obra está passando por um processo de rotatividade bastante. Então, ou você se adapta e começa a ter uma política de treinamento contínua, ou você vai naufragar, os processos se perdem, as fórmulas, como diz você, as receitas se perdem. Então você intensifica isso tudo. Falando especificamente de segurança, nós temos uma parceria lá em Goiás específica com uma academia de formação de vigilante. Então, enquanto a legislação diz que um vigilante tem que atirar, entre outras coisas, a cada 2 anos, a gente está conseguindo fazer isso em média a cada 6 meses. O cara fica lá, dá 1000 tiros, não.
mas pelo menos a cada 6 meses ele pega numa arma. Tem contato, né? E acaba ficando vivo. Ou seja, eu consigo te afirmar que o meu vigilante, se ele precisar usar a arma, ele vai saber usar e não vai se assustar na hora de usar ela. Você não permite que ele perca aquela sensação de respirar segurança, porque está envolvido com isso. Sim, né? Ele precisa respirar, ele precisa entender. E uma coisa, a equipe de segurança da Tecnoseg, a equipe de supervisão, de gerência, ela conseguiu colocar na cabeça do nosso vigilante a importância que ele tem. Por eu ter foco em condomínio, a gente bate muito nessa tecla, martela isso massivamente. Você não está cuidando de patrimônio, você está cuidando de pessoas. Um erro dentro de um condomínio pode custar a vida, às vezes, de um filho único de uma pessoa. Então, olha para isso aqui diferente. Até pegando esse gancho, né, o que você acha essencial e crucial, né, na postura do vigilante hoje para que ele possa atender um condomínio, né, sendo ou não de alto padrão? Porque tem algo, né, que você acha, imagino eu que você coloque ali como determinante, né, na postura dele do dia a dia para que ele realmente possa estar apto a atender um condomínio de alto padrão ou um condomínio padrão, não importa, né, a classe social do condomínio. Mas imagino eu que tenha algum item específico que você tem que enxergar para poder falar esse está apto a atuar no condomínio. Bom, então, essa é uma pergunta bem interessante. Eu não vou nem abordar as questões de aparência física, porque isso eu acho que já é pacificado, né? Então ele tem que ter realmente um bom comportamento, uma boa aparência. A gente valoriza muito, principalmente para condomínio, a gente busca muito a questão realmente do perfil psicotécnico dele, né? Então eu preciso de pessoas que sejam educadas, que sejam gentis e que sejam atentas, né? Porque o vigilante de condomínio ele tem um perfil diferente do vigilante de shopping. Não que o vigilante de shopping não precise ser uma postura, ele precisa, mas o vigilante de shopping ele precisa ser, às vezes, muito mais comunicativo do que o vigilante do condomínio. O vigilante do condomínio ele precisa ser educado, ele não pode e não deve ser muito comunicativo, né? Não se conversa muito em condomínio. Condomínio você dá as informações, tem que dar as informações e você mantém uma certa, eu não diria distância, mas você impõe um certo nível de respeito, porque você vai controlar os entregadores, você vai controlar os prestadores de serviço, você vai controlar uma série de pessoas que convivem no condomínio e todo mundo quer a sua vantagem, né? Então, o entregador de pizza, ele quer chegar no condomínio e ele quer entrar rápido. Quer se liberar logo lá. Quer se liberar rápido. E aí você tem que saber lidar com aquilo, né? O vigilante do shopping, por exemplo, esse é diferente, né? O cliente entra no shopping, você pode ter um balcão escrito informações, ele vai pedir informação, ele vai pedir informação para o vigilante. Você pode ter o que você quiser, ele vai no vigilante. Então, por exemplo, um vigilante de shopping ele tem obrigação de saber como é que se chega em cada loja. Sim. Bom, onde você entrar numa portaria... eu acho que é óbvio, né? Eu mesmo, quando eu entro com a minha família num shopping, a primeira coisa que eu procuro quando eu vou numa loja, eu sou uma pessoa que... Eu sou muito objetivo. Eu vou no shopping, eu sei exatamente onde eu vou. Exatamente. E muitas vezes eu não sei onde é a loja. Eu vou procurar, sim, avistar um funcionário da segurança, porque eu tenho que ele sabe a informação que eu preciso, a resposta que eu preciso, né? Então eu vou direto nele para ser objetivo. Ó, essa loja, ele vai lá, pega a direita, esquerda, sobe 2 pisos e ele dá a informação. E isso é verdade, né? Isso é verdade. E aí, voltando para o condomínio, a gente busca realmente, dentro do perfil geral. Então, hoje, se eu tiver 2 vigilantes concorrendo a uma vaga num condomínio, todos eles estão aptos, todos eles são bons, quem que a gente vai buscar? O cara que já tem uma idade... não tão acima, mas uma idade intermediária. A gente vai evitar o rapaz mais novo, a gente vai buscar, eu vou te falar uma coisa que parece incoerente, mas depois eu te explico. Se tiver um que é casado e o outro é solteiro, a vaga vai ser do casado. E se tiver um casado sem filhos e um casado com filhos, a vaga é do que tem filhos. Por quê? Porque dentro desse perfil pro condomínio eu entendo que o cara que é casado, o cara que tem filhos, que ele tem um padrão de família estável, ele sabe se relacionar com criança e dentro do condomínio ele vai se relacionar com criança. Então,
alguns condomínios horizontais é muito, muito comum você ver o vigilante ir na beira do lago, por exemplo, e botar a meninada para correr. Falar, vocês não podem estar aqui, vai cair um menino desse dentro do lago. E se a gente for falar de situações, eu já tive vigilante que teve que interferir em guerra de espingarda de chumbinho dentro de condomínio. Então, ele precisa saber lidar com criança, porque ele precisa ter um consenso que ele não é o pai daqueles meninos, mas dependendo da situação ele vai resolver ali, ele tem que resolver. Aí ele tem que saber intervir numa situação como essa, sem favorecer A ou B, apenas ser imparcial e resolver a situação. Exatamente. Né? E se você tem filhos, você vai entender o que eu disse. Sim, quem tem filhos sabe lidar com criança. Sim. É diferente, não que existem pessoas que nascem com dom. Sim. Mas não podemos contar com isso, né? Exato. Então, você vai desenhando o perfil, você vai construindo aquilo ali. E aí a equipe de RH está sempre em contato com isso. E um outro detalhe, a gente vai sempre ouvir muito a equipe e vai ouvir muito o contratante. Então, eu tenho hoje dentro da empresa pessoas que ligam para o síndico, aleatoriamente, ou para o administrador, e entrevistam, perguntam qual é a sensação, como é que está. A gente faz, não com tanta frequência quanto gostaria, mas a gente faz o cliente X, né? Então, tem pessoas que vão ao condomínio e simulam situações, não tenta entrar no condomínio para fazer uma entrega sem um horário marcado, sem consulta, que forçam a entrada, por exemplo, sem habilitação, que existem alguns condomínios que o regimento interno diz que sem habilitação ou com habilitação vencida não entra. Então ele vai lá e ele força a entrada. E aí qual que é o objetivo? O meu objetivo não é ver se o cara vai entrar ou vai deixar de entrar, porque a decisão final ela acaba sendo do condomínio, né? Se o condomínio lá resolver que ele vai entrar, ele vai entrar. A minha intenção é saber como o meu vigilante não vai deixar ou vai deixar ele entrar. Como vai ser a conduta Como vai dele, ser a conduta, porque existe um limite ali, né? Até aproveitando isso, né, imagino que você possa dar um insight bem bacana. Se existe uma diferença entre condomínios verticais e horizontais, na questão não só do empreendimento, mas também do colaborador. Como você seleciona um vigilante para colocar ele num vertical e horizontal? Ele é diferente? Me fala um pouco sobre isso. Não, ele é diferente. Existe uma diferença, sobretudo na sua atuação, né? Falando em segurança pura e simples, um condomínio horizontal ele tem N acessos. Um condomínio vertical, você tem 1, 2, às vezes 3 acessos no máximo. Né? Você tem o portão de pedestre e você tem as garagens. Então, o foco na invasão ele é menor. E detalhe, em condomínios verticais é muito fácil você fazer o conceito de segurança integrada. Então você deixa o acesso por conta do eletrônico, né? Reconhecimento facial, os tags de leitura de veículo, de leitura de placa. Então é fácil você fazer isso. Você deixa o acesso na mão do eletrônico e deixa o vigilante flutuando, né? Então ele faz ronda, ele pode fazer um acompanhamento legal. Eu tenho casos, por exemplo, que o vigilante está lá com o celular, esse celular ele é disponibilizado a todos os moradores e você está chegando à noite aí de um jantar ou coisa parecida, você liga para o vigilante, como ele não está preocupado com acesso, ele te acompanha, ele te recebe na porta da garagem. Isso é fantástico, né? Com relação a perfil, ele acaba seguindo um pouco parecido, né? Porque o perfil é parecido, são pessoas. Você vai lidar com gente. Então, eu preciso de alguém que saiba ser... Vou falar uma frase aqui horrorosa, né? Há que endurecer sem perder a ternura, né? Como dizia Che Guevara. Ele tem que ser duro, mas ele tem que ser educado. Ele tem que fazer com que a coisa seja cumprida. Por quê? Porque segurança ela é inconveniente. Sim. Né? Se você for para pensar, a gente brinca, né, quer. Que conforto e segurança não andam juntos. Não andam juntos, assim como a arquitetura não anda junta, né? A minha equipe de projetos de segurança eletrônica, ela tem brigas homéricas com arquiteto de construtora, porque você olha para aquela guarita, né, ou aquela entrada do prédio, ela é maravilhosa. Você pega uma guarita como que eu vou proteger isso? Você pega uma guarita que ele de pé não consegue ver do outro lado, né? Exatamente. Como que eu protejo? A importância do periférico, né? Então, essas coisas, elas são interessantes. E aí o grande X da questão é você achar o ponto de equilíbrio, achar o custo-benefício disso, né? É achar a dose certa. Porque isso é outra coisa que acontece demais. Eu às vezes me deparo com clientes que você olha assim, nossa, esse cara gastou uma fortuna nisso aqui
e não usa. Ele tem um elefante branco num jardim, né? Não precisa, ele não precisava. E é mais comum do que se imagina, né, Marcelo? E esse é um dos grandes problemas hoje do mercado, porque quem passou por isso tende a ficar desconfiado de todo mundo. Então, assim, ele gastou uma fortuna e ele tem uma sensação de frustração. É por isso que eu sempre falo, né? Eu acho que muito se pensa na questão arquitetônica, muito se pensa em outros pontos e se deixa como segunda linha de negócio cuidar da segurança. Envolver um especialista em segurança, eu acho que no momento do projeto ele faz toda a diferença, até para o bom funcionamento futuro do empreendimento. Sim, uma consultoria, seja de segurança, seja de facilities, de limpeza, do que você for fazer, ela deve começar com uma anamnese muito bem feita do local. Isso é quase como uma consulta médica. Então, assim, uma recomendação, se você falasse assim, Marcelo, me dá uma recomendação para um cara que quer contratar serviço. Se o cara não conversou com você, se o cara não te fez perguntas básicas, não o contrate. Se só te mandou uma proposta conforme você pediu, né? Falou, eu preciso de 2 funcionários, 24 horas. Isso acontece muito conosco. No Grupo Tecnoseg, no Grupo Alto de modo geral. O cliente manda lá um e-mail, olha, eu quero um orçamento de 3 funcionários para limpeza e um posto de vigilância 24 horas. A gente manda o orçamento e em seguida, se ele já tiver me permitido a visita, ele recebe o orçamento que ele me pediu e em seguida ele manda, olha, avaliando o local, chegamos à conclusão baseado nisso, nessa imagem, naquela outra imagem, nós chegamos à conclusão que na verdade você não precisa de 3, você precisa de 2 e uma máquina, uma lavadora e etc. E no caso da vigilância você talvez não precise daqui do 24 horas, você precisa às vezes de um controle de acesso assim assado e um vigilante em tal horário. E aí a decisão é do cliente. O que é o importante? É fazer com que o cliente tenha um contraponto. Sim. E te busque. Porque a ideia é que ele esteja satisfeito. Né? Fazer um paralelo aqui, talvez até um absurdo, mas, por exemplo, São Paulo, quem vende carro esportivo, eu acredito que faz isso. Fala assim, eu quero comprar, sei lá, uma McLaren. Pô, mas beleza, você vai andar com ela onde? Você tem um lugar para andar? Porque você não vai andar com ela aqui na Marginal Pinheiros. Não adianta. Então é melhor você comprar um SUV, sei lá. Em Goiás acontece isso demais. Goiás hoje talvez seja o estado Goiás e Mato Grosso que mais vendem caminhonetes. Então eu tenho um amigo que é vendedor da GM, então ele vende muito S10 e etc. Ele fala, cara, isso aqui acontece demais. O camarada chega aqui e ele quer comprar um S10. Aí às vezes eu falo para ele, cara, você não precisa de um S10, você precisa de uma Montana. E às vezes ele chega aqui e fala assim, eu preciso de um S10. Eu falo, não, você precisa de uma Silverado, você precisa de um negócio maior. Isso aqui não vai te atender. Né? E em tudo é assim. Né? É que muitas vezes, infelizmente, o mercado ele acaba te impondo situações que você, olha, vou tabular e esquece um pouco de falar sobre a experiência da empresa. O quanto aquilo pode contribuir para um bom projeto. Sim, claro que quando a gente tem essa oportunidade, tenha certeza que sai da mesa, né, desde ser uma mesa de debate, eu sempre falo, tem que ser uma mesa de troca de ideias, de construção em 4 mãos. Né? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, né, da área de segurança ou facilities, quando você tem a oportunidade de debater um projeto e não discutir um preço apenas, mas tudo aquilo que está embutido, tudo aquilo que eu posso contribuir, né, para o negócio. É aquela história que o pessoal fala, né? Às vezes um líder de segurança chega e tem uma regra que tal coisa não pode ser feita. Aí você vai questionar por quê? Eu não sei. Quando eu cheguei já era assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E é o que a gente acaba se deparando. Né? Às vezes você vai vendo um projeto de tecnologia, câmeras, né, que realmente não tem nenhum conceito por trás, não tem um porquê de estar ali. Né? Então, acho que essa é a grande preocupação de empresas sérias. Né? Então, e isso é muito... Quando você está falando de serviços humanos, você tem menos gap. Mas quando você vai para o eletrônico ou para o mecanizado, vamos chamar assim, porque aí eu estou falando de limpeza também, aí você começa a ter diferenças muito significativas. E eu comparo, por exemplo, segurança eletrônica muito com isso aqui. Se você for querer acompanhar o celular da moda, moço, eu vou te falar, haja dinheiro e haja paciência, porque eu não sei você, mas eu, por exemplo, toda vez que eu tenho que trocar de celular, eu fico, nossa, tem que fazer backup, tem que transferir isso, aí tem que ir no aplicativo do banco.
Isso é uma loucura, porque toda semana tem um modelo novo, tem um negócio diferente. Sistema de segurança eletrônica segue a mesma linha. Então, qual é a hora de trocar uma câmera? É a hora que apareceu uma câmera nova ou é a hora que aquela câmera não te atende? Nós estamos vivendo um momento de upgrade de sistema, inegável. A gente está acentuando a migração dos sistemas analógicos para os sistemas IP. Então, nesse momento, isso está muito comum. Hoje, praticamente, se você for analisar qualquer cliente que tem um sistema de segurança eletrônica de 5 anos atrás, ele está na hora exata de fazer a mudança. É o momento, na verdade. É o momento. Né? Há 5 anos atrás, reconhecimento facial era coisa de cinema, era luxo. E também os valores eram astronômicos, era intangível você montar um projeto com alguns faciais. Exato. Né? Você não tinha tantos fornecedores, não tinha tanta... Hoje já se tornou um item de prateleira. Mas eu falo muito para o meu cliente, está na hora de você ir para o facial, mas ainda não está na hora de você ir para o reconhecimento de íris. Isso. Porque já tem, só que é caríssimo. É igual aquele da mão, né? Sim, o contactless. Nossa, é uma coisa assim... O contactless ganhou muita força na pandemia. Na pandemia, né? Ganhou muita força na pandemia. E funciona muito bem. Só que assim, qual é a diferença do contactless para o facial? Então, se você tem um facial que funciona bem, para que tu vai botar um contactless? E te falo, então, se você tem um contactless que funciona bem, para que você vai para o facial? Aí eu te falo para que você vai para o facial. É mais fácil você cadastrar do que o contactless. O contactless, você precisa da pessoa no terminal. O facial hoje você me manda uma foto com boa definição e eu te cadastro. Sim, é igual os aplicativos de banco. Aí, lógico, sempre uma foto com criptografia de ponta a ponta no envio, etc, etc. Então, o facial ele é mais amigável, ele é mais amistoso. E também menos custoso. Menos custoso. Porque se você analisar também dependendo do ambiente, não se faz necessário. Exato. Então acho que é você pegar o recurso certo e colocar no lugar certo. Você tem você as biometrias. Hoje eu já me deparando em visitas, em clientes, você vê tecnologias aplicadas em ambientes que não fazem o menor sentido. E você explicar isso para o cliente, muitas vezes ele fala assim, pô, agora eu vou ter que explicar lá em cima porque foi feita a compra errada. É muito difícil, mas você vai ter que explicar porque isso não funciona. Então, isso é uma coisa que nós temos uma preocupação grande, de fazer com que o cliente se sinta, entenda o que ele comprou, entenda cada centavo que ele gastou ali e consiga tangibilizar o uso. Porque segurança é um negócio muito parecido com seguro, né? É muito parecido com seguro. Você, independente se funcionou ou deixou de funcionar, você vai usar na hora do problema. Sim. Então eu falo muito isso para as pessoas. Seguro é bom? Bom, com certeza, existem seguradoras boas e não tão boas. Mas se ela é boa ou se ela é ruim, você bateu o carro, teve o carro roubado ou teve um pneu furado, aí você vai usar o seu seguro. Por mais que ele tenha funcionado, é na hora do estresse. Então a segurança é muito parecida. Você tem lá um vigilante armado e você tem a tendência de achar que você está jogando dinheiro fora, acontece o negócio, bem ou mal, deu certo ou deu errado, foi na hora do estresse. Então, isso tem que ser muito levado em conta. Então, você precisa tangibilizar. A segurança eletrônica, ela se tangibiliza mais fácil. O cliente sente ela mais fácil do que... É mais tangível, né? Do que a armada, é uma grande porque verdade. ele está convivendo com aquilo ali o tempo todo. Você consegue acessar, né? você consegue ter acessar. A percepção do que funciona. Você consegue gerar uma economia mais imediata. Então, por exemplo, no caso das portarias virtuais, né, que estão não diria na moda, elas estão em ênfase por uma série de questões, dificuldade de contratação de mão de obra na portaria tradicional, vícios da portaria tradicional. Então, são coisas interessantes. Você automatiza o sistema, você se torna mais seguro, né? Ali você tangibiliza muito fácil, né? Você está vendo a economia que você fez, você melhorou seu controle de acesso, você organizou isso. Mesma situação que acontece com as torres, né? Se você pensar numa torre de segurança, a gente trabalha com isso também. Tudo que você faz com uma torre de segurança, você pode fazer com um sistema tradicional, né? A torre ela é só um facilitador, na verdade. Um facilitador, um ponto mais avançado, mas a mesma tecnologia de leitura de rosto, de face, de placa, você pode colocar na câmera que está pendurada no muro. Todos os analíticos que você pode aplicar ali, você pode colocar em qualquer outro coisa. Então, agora, aí eu sempre faço a pergunta, o senhor precisa disso? O senhor precisa de uma placa para ler carro passando na rua? O senhor realmente quer isso? Bom, na cidade que eu moro existe uma parceria público-privada efetiva onde essa câmera vai ser lida pela Secretaria de Segurança Pública, pela Guarda Municipal, etc.
Show. Será feito algo com esses dados, o né? senhor precisa e vale a pena. Não, aqui na cidade não. Para que você quer uma câmera dessa? Aí é melhor você pegar esse dinheiro e investir numa câmera na entrada do seu prédio, né? Que aí você vai fazer legal. Então, assim, você tem série de coisas. E uma coisa que eu acho que falta no mercado e que eu procuro fazer com que o meu pessoal seja muito claro com o cliente é que ele aponte sempre prós e contras, porque tudo tem prós e contras. Sim. Vou te dar um exemplo, as liberações automáticas de garagem, né? Se fala muito do controle remoto. O controle remoto realmente é o que você tem hoje de mais frágil, porque qualquer pessoa com aquele controle vai entrar e sair. Você faz uma cópia hoje com o aparelho, você vai no Mercado Livre, você compra uma replicadora, você faz Exato, isso. é o que Com é o 100, que você 150 reais tem, você tem acesso a um... É o que você tem de mais frágil, mas é o que você tem de mais cômodo. Sim. Por quê? Prático pro dia a dia, né? Prático. O seu portão ele é aberto por leitura de placa. Legal. Você bateu o carro, pegou o carro, reserva uma seguradora, você não entra no prédio. Se você não tiver um recurso por trás, uma tecnologia por trás que Se você não tiver um pessoal ou orgânico, que é funcionário do próprio prédio, ou da empresa de segurança que faz isso com agilidade, porque aí vai acontecer isso. Você vai mandar a placa nova, se o seu acidente foi, por exemplo, às 18 horas, você vai mandar, dependendo, vão cadastrar a placa nova no dia seguinte. Sim. Naquela noite você vai precisar de alguém para abrir aquele condomínio. Vai ter que ter uma autorização. Né? Então, aí você vai me perguntar, qual que você acha melhor? Se houver condições de instalação física e infraestrutura, eu acho melhor o reconhecimento facial para abertura. Porque aí você não tem, você pode estar no carro que tiver. Sim. Você baixou ali um pouquinho o vidro, ele leu o teu rosto, tu vai entrar. Agora, dá para instalar em todo o prédio? Não dá. Se o prédio não tiver recurso... Ele tem um perfil, né? É o que eu falo. Aí o pessoal fala, o LPR é excelente porque ele faz a leitura e ele abre. Ok. Quanto tempo ele demora para poder fazer essa conferência e liberar? Depende do horário. Vamos usar um exemplo, um condomínio em São Paulo, 7 da manhã, que todo mundo vai levar o filho para a escola. Vão sair 20, 30 carros naquele período. Só que ele só consegue fazer abertura e fechamento em 30 segundos. Se você analisar aqui a cada 1 minuto e meio, né, você vai estar saindo 2 pessoas, eu tenho um fluxo de 30, 40. É complicado. Você acaba criando um tráfego interno. É igual a situação do pulmão de segurança, que há alguns anos atrás era a coqueluche. Todo consultor de segurança batia nessa tecla. O pulmão de segurança. Cara, é fantástico. Fantástico. Só que é o seguinte, alguém lembrou de te falar que às 7 horas da manhã você vai perder o horário de deixar os meninos na escola? Porque é uma fila, é um por um. Sim. Aí eu costumo dizer o seguinte, o seu prédio tem condições financeiras de ter um vigilante para nesse horário de pico ele ficar resguardando os portões para que você não dependa desse fluxo? Se tem, põe que Excelente. Você vai ser feliz. Se não tem, vamos pensar juntos noutra alternativa. Você quer ver outra coisa legal? Em Goiás virou moda 10 anos atrás, vaga anti-sequestro no prédio. Cara, é maravilhoso. Imagina você ter uma vaga anti-sequestro. O que é uma vaga anti-sequestro? Você escolhe uma vaga qualquer lá no prédio, enche ela de sensores ou de câmera com vídeo analítico, e o protocolo de segurança é o seguinte, você foi sequestrado, te obrigaram a entrar no prédio, você para naquela vaga. Na hora que você parar naquela vaga, está todo mundo sabendo que você está com problema. Pô, você mora em São Paulo. Que prédio que dá conta de abrir mão de uma vaga? Esse é um dos maiores problemas, né? Entende? Então, assim, às vezes... Você quer ver outro negócio legal? Drone. Drone está na moda. Goiânia lá, volta e meia, nos chamam. Ah, porque o fulano veio aqui e me ofereceu um drone. Nós compramos um drone para mostrar para clientes em qual condomínio o drone funciona e em qual não funciona. Então, tem um condomínio lá muito famoso lá em Goiânia, a gente botou o drone no ar e voou com o drone por todo o perímetro do condomínio para mostrar para o cliente. Falou, olha, o senhor quer o quê com esse drone? O senhor quer segurança ou o senhor quer jardinagem, paisagismo? Se o senhor quer jardinagem e paisagismo, vamos botar o drone aqui, porque o senhor vai ver a copa das árvores, o senhor vai ver qual galho precisa de poda, se tem alguma árvore doente, porque embaixo você não vai ver não. O condomínio é altamente arborizado. Você não vê o muro. É o recurso certo para o local certo. Errado. Não, o lugar errado. Então, assim, você tem que sempre ter o melhor equipamento para o lugar adequado, porque senão você transforma isso num elefante branco. Mas isso é uma coisa que me enlouquece, porque não é barato. Não. Aí, se você for um síndico, um administrador de condomínio, e você tiver gastado, sei lá, 30, 40 50, 200 mil num drone que nunca te serviu para nada... Amanhã ou depois eu chego lá para você e falo, Lanini, essa área de mata aqui eu tenho para você uma câmera térmica que vai aí, ó,
você vai falar, outro drone? Não, não quero. Melhor não, né? Outro eu não quero. Então, isso às vezes atrapalha, porque você vai lá com um projeto, você está disposto a sentar, discutir a necessidade, mas você acha um cara que foi muito prejudicado com uma megalomania do passado. Isso aconteceu muito, quer ver? Uma tecnologia que é maravilhosa, que é o cabo polifônico. Sim, para poder fazer toda a... se o cara passar... Pô, fantástico. Eu conheço caras lá em Goiânia que se você falar disso para ele é capaz de prender você. Por quê? Porque quem vendeu esse cabo, que era caríssimo, isso era, acho que, se eu não me engano, em tecnologia israelense ou americana, não sei, caríssimo. Mas quem vendeu esqueceu de um detalhe mínimo. A movimentação de terra que foi feita naquele condomínio, um caminhão passava 2 km na rodovia, o condomínio tremia tudo, começava a disparar. Paragem. Ou seja, você tem um sistema caríssimo, que não te dá segurança, porque você não consegue saber se aquilo é de verdade ou não. Então, nós temos uma obrigação de ser muito cuidadoso com o que eu te ofereço. Esse é um ponto, né? E aí eu queria chegar exatamente nesse ponto. Você hoje como líder, né, que é, né, primeiro por natureza e segundo pela cadeira que você ocupa ali na Tecnoseg já há muito tempo, a gente sabe que realmente você exerce o papel de líder, né? Qual o ponto, Marcelo, né, que você sente que mais te desafia hoje para fazer com que as coisas realmente aconteçam da maneira que você acredita que devem acontecer? O maior desafio é isso hoje. Olha, então... E o que te motiva também, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que realmente o que motiva a gente é você construir bons projetos e fazer com que o cliente os entenda. Dá orgulho, né? Quando você vai lá, você desenha o projeto. E eu falo muito, se a nossa briga vier pro preço, tá tranquilo. Porque, primeiro, quando eu falo vir pro preço é o seguinte, é um camarada abrir 10 propostas diferentes, a minha é a mais cara, aí ele fala assim, chama esse cara aqui, que a dele é a mais cara, mas eu quero ver se ele consegue fazer alguma coisa, porque eu gostei foi do que ele me propôs. Eu quero entender o conceito que ele está me vendendo aqui, se realmente, o que você vai proporcionar de melhoria. Até porque é o seguinte, se a minha proposta tiver de 5 a 10% mais cara da concorrência, tem alguma diferença estrutural na proposta. Não existe ingrediente secreto. Não tem milagre. Né? Não tem milagre. Na prestação de serviço hoje não tem milagre. Falando de salários, são os mesmos. Então, assim, o que é que às vezes me torna mais caro? Eu, na minha anamnese, na minha conversa com você, eu detectei, e não só na conversa com você, na análise de onde você está situado. Então, de repente, não tem ônibus. Isso acontece demais. Aonde você está não tem transporte público. Então, eu tenho que ter previsto aqui algo para que esse funcionário chegue lá. Então, quando você tem essas diferenças, algo aconteceu. Ou o cara preveu câmeras a menos, ou botou câmeras inferiores, ou tem menos gente. Ou esqueceu de alguma coisa. Ou o que acontece demais em Goiás, não é vigilante, é vigia. Que é o vigia. Você não está comparando as mesmas coisas, né, Marcelo? Eu acho que isso todo mundo acaba sofrendo. Mas né? aí vem o X da questão, Lanini. Se o cara não gostou do projeto que eu apresentei para ele, para que ele vai me chamar para eu tirar essa dúvida para ele? Então, e aí as coisas se vão. Então, isso é coisa que se massifica muito. Nós precisamos fazer com que o cliente... Eu fico muito satisfeito quando o cliente fala, olha, não deu dessa vez, mas cara... Isso acontece. Muitas vezes o próprio cliente, ele sabe que ele tem a necessidade de tudo aquilo que você colocou. Ele não tem um plano orçamentário, ele não consegue ter a verba para isso, mas ele entende que ele pode fazer isso de forma modular, ele pode fazer isso faseado, né? Mas a partir do momento que você consegue mexer com isso, com que ele realmente o questione e entenda que a sua empresa está levando uma solução diferente e faz sentido analisar, eu acho que isso é um diferencial, né? E até entrando novamente num gancho que é importante. O que você acha que a Tecnoseg hoje, né, através da sua experiência que ela aplica no mercado, ela pode contribuir, já contribui como benchmark dentro do Grupo Alton hoje? Então, o Grupo Alton ele cresceu muito e hoje a gente tem uma atuação em todo o território nacional, todas as capitais, nós temos todo o conjunto de serviços.
E o que está acontecendo, eu te diria que não é só o que a Tecnoseg pode contribuir, mas o que ela vai ter de contribuição. Então, nós estamos naquela fase agora daquela definição. Então, a empresa hoje de segurança eletrônica, que é diferente de sistemas, de logística, etc. A empresa de segurança eletrônica hoje, que tem trabalhado no território nacional, é a Tecnoseg. Então, essa é a nossa marca. É o que a gente tem trazido em tecnologia, em aplicação de sistemas. Inclusive aqui em São Paulo nós já temos alguma coisa operando aqui, mas tem o Cuiabá, tem o Triângulo Mineiro, Santa Catarina, tem Curitiba. Santa Catarina tem bastante já. Tem bastante. Então, tudo a partir de Goiás. Serviços de limpeza, a gente tem focado aí na 5SS, né, que tem uma expertise muito grande nisso. Vigilância bancária, é inegável, é a Master. A Master é a principal atuante, não que outras não tenham, mas a Master. Então, o que tem acontecido isso é a gente multiplicar conhecimento, multiplicar experiências e multiplicar padrões. Né? E aí o padrão vem desde é um dos grandes desafios, na verdade. Não o maior, mas é um dos grandes desafios. Né? Sim. Então, porque muitas vezes você tem um atendimento a empresa de logística. Então, é o mesmo cliente em regionais diferentes. Você tem que realmente... A gente fala de quando você traz algo para o Brasil, né? Porque a nossa matriz, né? Ela é colombiana e a gente sabe das diferenças que nós temos aqui de atividades. Né? Então, quando você vai para o aeroportuário, quando você vai para o logístico, quando você vai para um condomínio, você começa a perceber as diferenças. E quando eu vou para a regionalização, é mais complicado ainda. Muito. Né? Então, você tem que ter realmente, a gente fala, pessoal da ponta, que entenda realmente a dificuldade. Então, você pega até questão de escolaridade, isso é uma das coisas que as pessoas não se atentam no mercado. Então, imagina hoje o interior do Paraná, né? Quando a gente fala da mão de obra, ele foi formado numa escola pública, qual é o padrão? Já é diferente. Quando eu comparo com São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, né? Então, quando eu falo do profissional, eu já tenho uma diferença absurda. Então, o educacional já começa por aí. Hoje a empresa que não entender que ela tem que ser responsável, em parte, pela formação do profissional, ela nunca vai conseguir atingir qualidade. Então, isso é uma coisa que a gente já tem muito enraizado. Nós somos responsáveis pela formação. Se você for para a legislação, o que se exige de um vigilante? Até 1 ano e meio atrás era a 4ª série. Sim. Né? A partir do ano passado passou a ser o ensino fundamental. Então, sim, desculpa, com todo respeito, uma pessoa hoje com ensino fundamental, ela mal escreve um relatório. Se ele precisar de escrever uma ocorrência, ele vai ter uma dificuldade tremenda. Ele vai ter dificuldade. Então, vou falar da Tecnoseg agora especificamente. Há 20 anos atrás, a gente botou uma situação seguinte: 2º grau. A gente era taxado, o sindicato vinha atrás, isso é um absurdo, que não sei o que lá, porque o sindicato nessas horas ele perturba bastante. Cara, não adianta, 2º grau, 2º grau, 2º grau, 2º grau, 2º grau. E eu vou te falar um negócio, cara, hoje ainda não está dando, tá? Mas daqui uns dias a gente vai começar a querer que o cara tenha que seja aquele curso sequencial de gestão de segurança, porque tá tudo indo para isso. Né? Eu pegar apesar que aí vem um negócio interessante, né? Eu escuto muitas vezes do meu RH falando assim, porque o condomínio tal tem que ter uma pessoa muito antenada com tecnologia. Aí eu fico pensando, mas engraçado, qualquer um hoje voa no Facebook, no Instagram, aí ele não dá conta de operar um controle de acesso, porque os controles de acesso, eu sei que você sabe disso e a maioria dos clientes sabe, cara, eles são extremamente amigáveis hoje em dia, são extremamente fáceis. E as ferramentas cada vez mais amigáveis, né? Intuitiva, para que você possa... O que eu acho que infelizmente acontece não é que o cara não tem facilidade com tecnologia, é que às vezes esse grau de instrução muito baixo, ele tem dificuldade às vezes de interpretar as coisas. Então ele lê um determinado texto, ele não interpreta, não vai. Então, se a empresa não se conscientizar que ela é responsável pela formação, exemplo, vamos voltar aqui no vigilante, a cada 2 anos ele faz um curso que dura aí 40 dias e a grade ela é fantástica. Se você pegar o que o vigilante tem primeiros socorros, ele tem combate a incêndio, o PF, que é o uso progressivo de força, gerenciamento de crise. Cara, a grade dele é fantástica, tá bom. E tem o tiro, né? Então, como eu falei, tiro a cada 2 anos. Se tudo der certo na vida dele, ele vai dar 70 tiros quando for se formar, 76,
Depois, se tudo deu certo, ele nunca mais vai atirar no modelo tradicional. Daí a 2 anos ele vai dar 40 tiros. Se tudo der certo, daí a 2 anos ele vai dar 40 tiros. No dia que ele precisar atirar, cara, não vai. Aí piora um pouco, né? O combate a incêndio vai fazer na formação lá uma simulação e nunca mais vai fazer na vida. Primeiros socorros, bom, aí você começa a criar critérios. Então, por exemplo, eu tenho hoje no quadro da empresa, além do convênio com a escola, eu tenho no quadro da empresa, eu tenho instrutores de primeiros socorros, e eu tenho bombeiro civil, porque eu também atuo com isso, e eu tenho política de treinamento de bombeiro civil. Aí você fala assim, tá legal, e aí sabe qual que é a minha satisfação? Procura no Instagram da empresa, você vai ver lá alguns anos atrás, um piscineiro que leva um choque de 220, cai dentro de uma piscina, o vigilante desliga, tá lá, o vigilante desliga o relógio, pula na piscina, tira o rapaz de 18 anos, faz massagem cardíaca no carinha lá, um médico do condomínio estava fazendo o Cooper, vai lá e fala assim, ó, já foi, e ele continua até o SAMU chegar e o rapaz está vivo. Deu entrevista esses dias, agradecendo a empresa e tal. Aí você fala assim, pô, mas, cara, valeu a pena. Sim. E isso não é tão caro assim. O que me impressiona muito, Marcelo, e eu sempre falo isso, né, até para os meus concorrentes, né, que a gente é concorrente, não é inimigo, né, e a gente acaba tendo umas trocas bem bacanas. Eu acho que o mercado como um todo ainda, a diferença é fazer de forma artesanal. Fazer de forma artesanal. Apesar de você ser grande, ter processos, política, né, tudo muito bem definido para estruturar o negócio, fazer de forma artesanal é o diferencial. É o que você falou, é cuidar cada negócio como um negócio. Então, acho que você fazer, né, qualquer projeto, qualquer entrega de forma artesanal, está aí a diferença. Porque você entende, você entra no negócio do cliente. E esses são alguns dos pontos, né, que se perdeu, se mecanizou e falou, olha, processo, eu pego aqui, 5 vigilantes, eu ponho aqui, sim, não, eu vou tocando e não é assim. Eu acho que fazer ainda, mesmo sendo uma companhia grande como a Tecnoseg como o Grupo ter lá seus 35 mil colaboradores no Brasil, ainda fazer isso de forma artesanal é um dos grandes diferenciais do grupo. Eu acho que isso, na minha visão e no meu time comercial, e a gente alinha muito com o time de operações, é isso. É você ver a forma artesanal sendo aplicada. Né? Você percebe que o atendimento de um cliente corporativo, muitas vezes, ele requer algo muito artesanal. Claro, com os princípios básicos, com toda a estruturação que é necessária, as políticas corretas, tudo bonitinho. Só que ainda tem aquele contato humano. Não simplesmente é assim que tem que ser feito, ponto, acabou, e está definido. Eu acho que isso é uma das grandes diferenças que nós encontramos no mercado hoje. É o que eu falo do conceito de personalizar e adequar. A segurança, o cara crachá não tem mais espaço, né? Até porque o cara crachá hoje ele é feito eletronicamente. Sim. O cara crachá acabou, né? Tinha um programa do Jô Soares que era fantástico, né, Lu? Sim. Tem crachá, entra, não entra. Aquilo acabou, né? Hoje em dia, às vezes de crachá não entra. Mas, Marcelo, estamos já encaminhando para o final do primeiro episódio aí da Auto Connect, né? E eu queria muito que você deixasse uma mensagem para todo mundo aí, né? Que pudesse inspirar as pessoas. Eu não sei se eu sou muito bom nisso. Você né? é Mas, ótimo. Para inspirar as pessoas, eu costumo dizer o seguinte, eu hoje lido muito com operação, lido com operação há 20 anos, mas lá no fundo eu ainda sou vendedor, né? E o vendedor ele tem uma coisa fantástica, que é a esperança, né? Sim. Então, assim, a gente tem que ter esperança em dias melhores, a gente tem que ter esperança em atitude, a gente tem que fazer boas coisas, né? Além de tudo, eu sou um cara que tenho muita fé em Deus, graças a Deus, e eu acho que tudo que se faz com dedicação e com amor prospera, né? E persistir naquilo, sabe? Eu me lembro quando eu vim trabalhar no Grupo Tecnoseg, o Grupo Tecnoseg faturava 750 mil e estava ameaçado que ia perder um cliente, talvez fechasse. Esse era o cenário lá em 2004. Esse era o cenário. Bom, hoje eu faturo 28 milhões de reais e detesto perder clientes, tá? Odeio, mas quando chega a acontecer, eu sofro pouco, porque eu consegui, o grupo conseguiu, né, chegar num patamar e somos realmente líderes hoje de mercado. Referência, né? Acho que... E focados
num segmento do mercado que é extremamente exigente. É como eu te falei, eu lido com o dono do negócio o tempo todo. Se você pegar de todos os meus clientes, quase 700 dos meus clientes são condomínios. De grande a pequeno porte, eu tenho 690 alguma coisa na minha base de cliente. Isso não é um negócio... Eu sinto muito orgulho disso, porque eu mexo com um cliente que é exigente pra caramba. E detalhe, tá todo mundo preso a mim por um aviso prévio de 30 dias. Sim. Então, esse é um outro desafio. Ou eu faço direito, ou eu não fico. Mas faz. Obrigado aí pela tua participação, Marcelo. Acho que o primeiro programa do AutoConnect, né, veio aqui para poder começar a compartilhar um pouco da experiência, um pouco da troca do que é o dia a dia. E parabéns aí pela condução da Tecnoseg. E não só a Tecnoseg, mas também toda a parte do Centro-Oeste está com você. Você cuida do Brasil todo na parte de operações. Parabéns aí pela condução, pela equipe. Tenho certeza aí que a gente vai continuar avançando pelo Brasil afora. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero voltar, né, de repente, para outros temas. Eu acho que uma coisa que eu até falei com você que é interessante, eu pretendo um dia trazer um cliente, porque aí sim eu acho que a gente vai fazer um bate-bola legal. Não, isso com certeza vai acontecer. É verdade, a gente preparou o primeiro episódio mesmo como um pré-aquecimento aí do que vem pela frente. Agradeço pela audiência de vocês, conto com vocês, contem com a gente, o Grupo Alto, uma empresa que tem crescido aí de forma muito sustentável no Brasil. Já estamos 35 mil colaboradores, né? E eu sempre brinco, e avante, crescendo e construindo relações fortes. Conte com a gente sempre. 35 mil famílias que estão ligadas diretamente à empresa. Com muito orgulho, né? Isso me orgulha bastante. Bacana. Obrigado, pessoal. Até a próxima.